Mas biologia é um tesão se não for essa biologia dada na escola. Por exemplo, o aluno não aprende primeiros socorros, mas aprende briófita. Mas foda. Tipo, cara, o cara sai sem saber salvar o amigo engasgado. Mas ele sabe tudo como a briófita transa, né? Tipo, a briófita, mano, cara... Te digo que transadora, 5 anos vai esquecer tudo. 5? 5? Mas para! No ano que vem. Cara, uma vez, eu tava fazendo... Essa é bacana. Eu tava fazendo mestrado. E dando 40 aulas junto. Cara, foi insano, assim. E eu fazendo mestrado e tal, pá. E aí eu comecei no final, pra apresentar minha tese, eu comecei a faltar. Eu tinha que faltar, porque eu não conseguia dar conta. E os moleques... E aí, a escola, não botava substituto, né? E os moleques estavam sem aula. E aí eu lembro que eu cheguei na sala e os moleques estavam meio revoltados. Ah, tá faltando, não sei o quê. A gente tá atrasado. Eu tinha que dar aula de raiz. Aí eu falei... Tá, mas eu dei aula há 2 semanas de flores. Deixa eu perguntar umas coisas de flores pra vocês. Não sabiam nada. Já tinha esquecido. Eu falei, mas vocês não sabem nem flores. Pra que vocês querem aprender raiz? Porque a escola ela faz isso, né? Não é um aprende, é um... Estuda, decora, faz a prova e esquece. Você passa 13 anos da tua vida fazendo isso. Eu era muito boa em decorar. Eu entendia muitas coisas. Se eu revisitar, eu entendo ainda, mas muita coisa eu esqueci. Só que eu era muito boa em decorar e tirar a prova. nota Nossa, e esquecer. Eu era sensacional. Pô, é foda, a gente fica 12 anos fazendo isso. Da vida. Pois é. 12 anos da nossa vida fazendo isso. Depois, quando acaba a escola, o ensino médio, você olha pra trás e fala, tá, eu acho que eu sei escrever meu nome, fazer umas continhas de mais, menos, algumas de dividir, se não tiver 2 números, né? Exato. E tu não sabe muita coisa, tu olha pra trás e fala... Tem assim a questão da socialização, teus amigos que você faz, mas de conteúdo foi uma perda de tempo. Isso tá errado. É um formato de ensino muito... É um formato de ensino muito retrógrado, inadequado com a sociedade. Por exemplo, saúde mental. Deveria ter na escola. Sim. Educação física. Pô, ensinar nutrição. O que Educação que os caras... financeira. Educação financeira. Tem que ter nas escolas, urgente. Oratória. Tipo, qualquer pessoa... Não precisa ir pro YouTube. A oratória vai te ajudar em qualquer coisa da tua vida. Pois é. Se você se comunica bem, você vai se dar bem no teu trabalho, nas tuas interações sociais. O que em algumas escolas particulares hoje no integral existem as aulas extracurriculares e tem teatro, por exemplo. Isso. Que ajuda muito nessa parte da comunicação. Exato. Só que a gente tem um problema também que é o vestibular. Porque o vestibular ele exige uma série de conteúdos, ou seja, se tu quer ser uma escola alternativa, qual que é o problema? Quando chega na hora de entrar na faculdade, você não consegue. Porque você não sabe você não sabe briófito. Aí você tem que saber briófito. Pois é. Então isso tem que ser pensado, porque hoje, infelizmente, a educação brasileira ela vem sendo reprimida lá de cima, do vestibular, e aí, cara, tem que passar tudo isso em 3 anos pra molecada. Sim. Não tem como. Mas também não vamos negar que aqui o ensino é mais completo que em muitos outros países, né? Inclusive mais que dos Estados Unidos. O modelo lá é um pouco diferente, que é até um pouco melhor, né? Mas eles não ensinam muita coisa em relação à geografia, à história. Ah, não, mas a educação brasileira é uma das piores do planeta Terra. Tu tem o PISA. Não, eu entendo, mas... Tu tem o PISA, que é o exame pra ver se a pessoa sabe ler, fazer contas. O Brasil é um dos últimos países. Nossa. O Brasil tá em 60º. Tem que olhar o geral também, né? É o geral, porque a gente pega isso. Não, a gente não pega que o americano a nossa experiência, seja maravilhoso. Mas a gente tem exemplo da Coreia do Sul. Pô, a Coreia do Sul, ela era... Você pegar 30 anos atrás, ela estava abaixo do Brasil. E de repente eles começam um programa de educação mesmo, de investir em educação. E a Coreia do Sul faz isso. Porque a Coreia do Sul começa a produzir tecnologia. Samsung. Começa a ter um monte de empresa de tecnologia, chip, o caramba, os caras estão riquíssimos hoje. E já estiveram atrás do Brasil. O Brasil nunca teve um programa de educação. Porque, óbvio, para esse tipo de político que a gente tem, é interessante ter um povo ignorante. Claro. E esse é o problema do brasileiro. Eu acho que da nossa elite caquética, né? É uma elite que está preocupada com o próprio umbigo. Não tem um modelo de sociedade do tipo, cara, vamos fazer o Brasil daqui 30 anos. É que você for. Eu quero saber se o cara tá aprendendo ou não tá. O cara quer ter essa massa de pessoas que não conseguem estudar, que não sabem nada sobre o que tá acontecendo no mundo. Porque isso é bom para ele. Claro. Sim. Porque isso é bom para ele. Claro. E aí já era. Então você tem vários exemplos de, Singapura, tal, de países que estavam na merda. E de repente olham para a educação. Aí a gente quer vender minério. A gente quer cortar a árvore. Sim. A gente quer, vender soja, que é commodity, que acaba com a China, né? A gente acaba com a nossa água, com as nossas florestas.
Soja hoje... Você sabe para que serve soja? A maior parte da soja? Para fazer ração para boi. A maior parte da soja é para fazer ração para boi. Para alimentar boi na China, muitas vezes. Então a gente usa nossas florestas, nossas águas, acaba com tudo, destrói tudo e vende soja para fazer ração. Ração. Quando fala de agronegócio, não é comida. Que a galera fala, mata a fome. O que mata a fome é a agricultura familiar. Não é essa agricultura de soja. Você chega lá no Pantanal, no Cerrado, você vê os negócios de soja, é gigante. Você não consegue ver a linha do horizonte, de tão grande que é. Aquilo é para fazer ração. Então, isso está certo? A gente devia estar fazendo o quê? Tecnologia. Eu não quero vender minério, eu quero fazer o chip. Só que a nossa elite política e a nossa elite brasileira, ainda uma parte dela acha que é certo você derrubar a floresta para tirar minério, para você ficar vendendo minério para os outros países, para eles fazerem a tecnologia e venderem para a gente. Para a gente produzir tecnologia, tem que inverter, tem que ter educação. A gente não tem nem GPS, o Sérgio Sacani estava falando. A gente usa os Estados Unidos. Se um dia eles falarem o Brasil não vai mais usar, acaba com tudo. Não, pode falar. Não, você vai falar que é uma coisa muito doida, porque, como você disse, né? A gente cria uma aula, fica usando essa aula durante muito tempo, e isso só diz o quanto a nossa educação é falha de cima para baixo, porque se você pode usar a mesma aula, a mesma dinâmica de aula, durante 10 anos, é porque em 10 anos você recebeu a mesma meta educacional. Então, imagina o quanto dos últimos 10 anos a gente mudou em termos de o que a criança precisa de fato aprender. Muita coisa mudou. Sim. Então, eu não estou dizendo para não ensinar matemática na escola. É óbvio que a matemática base do raciocínio... Mas qual matemática tem que ser ensinada? Mas qual matemática? Até onde a gente precisa ir? Pois é. Então, o que a gente tem é uma matemática que é ensinada há sei lá quantos anos, de uma época que nem se calculadora tinha direito, agora todo celular tem uma calculadora para você fazer uma conta difícil. Sim. Você ir num nível estratosférico de juros compostos. Você entendeu? Tá entendido como é que funciona? Qual é o sistema? Para que você usa? Imagina, a gente aprende a coisa, a fórmula, e não aprende para que eu uso na vida. Isso morre lá. Não, morre porque aprendizado... É a fórmula pela fórmula. Aprendizado é contextualizar. Deixa eu fazer uma báscara aqui. Isso. Até hoje eu não sei para que é. É contextualização e prática. É assim que você aprende as coisas. A gente aprende fazendo. A gente não pratica nada na escola. Pois é. Não tem uma contextualização, tipo, é o famoso, pra que eu vou usar isso na vida? Que é um clichê, mas é a mais pura verdade. Só é clichê. Porque é verdade. Porque é verdade pra muita gente. Exato. Né? Um clichê não vira clichê à toa. Então... Exato. Só que é um sistema que tá embutido. De certa forma, assim, nós hoje fizemos sucesso profissionalmente, a gente passou por esse sistema. Mas apesar de, e não por quê. Exato. De certa forma, a gente passou por ele e sobreviveu, né? Então, assim, não é que tá 100%, joga tudo no lixo. Mas a gente enxerga hoje que dá pra fazer um monte de coisa legal e não tá sendo feita, né? Quer ver uma coisa que é clichê? Você vai em palestra, assim, de edtech, essas coisas de tecnologia, aí os caras mostram um hospital há 100 anos atrás e como ele é hoje. E aí mostra a sala de aula, né? De 100 anos, e é a mesma coisa, né? Também isso aí super impressiona a plateia quando você faz. Mas é clichê. Mas é verdade. Né? A gente continua sentando um atrás do outro. Por quê? Porque a gente também debate ideias, mas ninguém pega um modelo e fala, tá, agora vai ser isso aqui, vamos fazer. Sim. Não consegue. Tipo, então dentro da nossa sociedade, esse sistema cheio de falhas é o que melhor se encaixa. Mas na nossa época, a gente já odiava. Tu imagina a molecada hoje que sabe que com um clique, depois da escola, e quantos professores não estão sofrendo?